Salve, salve galerinha, professor Romulo na área aí com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os prismas. Vamos fazer a análise do comportamento da luz ao atravessar um prisma. Vamos conhecer o que é um prisma. Também vamos entender o desvio que a luz sofre quando atravessa por um prisma, certo? Vamos conhecer os elementos do prisma e determinar ali no prisma quando ocorre o desvio mínimo, beleza? Então, bora lá, pessoal. Acompanha aí comigo. Vamos começar então definindo o que é um prisma. Em ótica, prisma é o conjunto de três meios homogêneos e transparentes separados por duas superfícies planas não paralelas, que são as faces. As faces interceptam-se numa reta chamada aresta do prisma. Todos os fenômenos ópticos no prisma são analisados na seção principal, definida por um plano perpendicular à aresta. O ângulo A entre as faces do prisma é chamado ângulo de refringência. Então tá aqui, olha só, o nosso prisma, beleza? Eu tenho aqui a seção principal, onde nós faremos a análise da luz que passa por esse prisma, e esse prisma tem um ângulo de abertura A, que nós vamos chamá-lo de ângulo de refringência, beleza? Então, tá aí a definição do que é o prisma e como é que vai ser feita a análise da luz ao passar por este prisma. Aqui, vamos considerar um prisma de vidro colocado no ar e um raio de luz monocromático vai atravessar este prisma, beleza? Então, olha só, eu tenho um raio que incide nesse prisma, ele vai sofrer refração quando passar pelo prisma. Vou desenhar aqui ó, a minha reta normal e este raio tem um ângulo de incidência I1, tá? Então, o primeiro ângulo que aparece ali é o ângulo de incidência na primeira face. Quando o raio passa do ar para o meu prisma, que é de vidro, estou passando de um meio de menor refringência para um meio de maior refringência, ele vai sofrer um desvio, aproximando-se da normal, certo? Aqui eu vou ter o meu ângulo de refração na primeira face. Olha que esse raio de luz aqui se encaminha para outra face. Vou desenhar a reta normal e este ângulo aqui com que o prisma incide na outra face vai ser o ângulo de incidência na segunda face. Nós vamos chamar de R2. Ao sair do prisma, estou passando de um meio de maior refringência para um meio de menor refringência. Então, o raio refratado afasta-se da normal. Aqui nós temos o ângulo I2, que é o ângulo de emergência, é o ângulo com o qual o raio de luz sai do meu prisma, certo? Se esse raio de luz aqui incidente não sofresse o desvio, nós teríamos esse raio seguindo esse caminho da linha pontilhada, certo? Ou seja, ele sofre um desvio aqui, que eu vou chamar de ΔI. Esse ΔI representa o desvio angular na primeira face. A mesma coisa, analisando aqui o raio emergente, certo? Nós poderíamos pensar que este raio aqui poderia estar incidindo nessa outra face, ele também não sofreria desvio aqui segundo essa linha pontilhada, tá? Analisando o caminho como se ele não sofresse desvio. Nós temos aqui o desvio que ele sofre, tá? Desvio ΔI, que é o desvio angular na face 2. E temos aqui o delta, que é o desvio angular total, tá? Temos o desvio angular total, que ocorre devido ao desvio na primeira e na segunda face. E temos aqui a abertura do meu prisma, que é o ângulo de refringência. Este ângulo tomado aí entre as faces. Beleza? Então, esses são os elementos que nós precisamos conhecer no prisma.
Podemos obter, a partir da figura, as seguintes relações geométricas, né? Então, está aqui o nosso prisma. Mais uma vez, faço um raio de luz incidir, reta normal. O raio sofre o desvio. Aqui eu tenho o ângulo refratado 1. O ângulo de incidência na face 2. E aqui o meu raio emergente. Está aqui para a gente, mais uma vez, o elemento ângulo de refringência, tá? O meu ângulo de refringência, e eu vou fazer a seguinte análise. Eu quero relacionar o ângulo de refringência do meu prisma com o raio refratado 1 e o incidente na segunda face. O que nós vamos fazer? Vamos tomar esse triângulo aqui de cima, AXY. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar aí 90 graus, beleza? Outra coisa que nós sabemos é que a reta normal que a gente coloca aqui, ela é perpendicular à superfície, beleza? Então, essa é outra consideração que nós temos que colocar aqui. Portanto, nós vamos ter que A mais X mais Y é igual a 180, beleza? E aí nós podemos relacionar X e Y com R1 e R2. Da seguinte forma, o X mais R1, que é a reta normal aqui, quando eu somar esses dois ângulos aqui, eles no máximo vão atingir aí 90 graus, tá certo? Então, X mais R1 é igual a 90 graus. Dessa forma, eu posso dizer que X é igual a 90 graus. O R1 que estava somando do lado esquerdo passa para o lado direito subtraindo. Vamos guardar essa informação. A mesma coisa vamos fazer aqui no Y. Y mais R2 é igual a 90. Logo, eu posso dizer que Y é 90 menos R2, que quando eu passo este R2 do lado esquerdo para o lado direito, ele muda o sinal. Isolamos aqui X e Y nessas duas equações. E aí, nós podemos levar isso aqui para a minha primeira equação, certo? Aqui, então, nós vamos ter que A mais 90 menos R1, que é o X, mais 90 menos R2, que é o Y, é igual a 180. Se a gente observar aqui, ó, 90 mais 90 vai dar 180 positivo. Quando eu passar ele para o outro lado, ele vai passar negativo. E a minha expressão vai se igualar a zero, beleza? Então, eu posso cortar o 180 do lado esquerdo com o 180 do lado direito e igualar a minha expressão a zero, ficando desta forma, certo? Agora, o que eu vou fazer é isolar o meu ângulo de refringência. E vamos obter esta expressão, onde eu tenho que o ângulo de refringência A é igual à soma do raio refratado na primeira face mais o raio incidente na segunda face. Beleza? Isso tudo aí a gente consegue a partir de relações geométricas desse triângulo que eu destaquei aqui para vocês. Beleza? Temos mais uma relação importante aí para os prismas que nós podemos obter a partir desta figura. Olha lá, está aqui essa figura mais uma vez para a gente. Eu tenho aqui, neste ponto onde incide o raio luminoso, eu tenho que o ângulo de incidência na primeira face, ele é oposto, né? Ele é oposto por este ponto preto que representou o vértice ao ângulo a ΔI R1, né? Se eu pegar ΔI mais R1, nós vamos ter o ângulo de incidência na face 1, porque eles são opostos pelo vértice, certo? E aí nós podemos escrever uma relação. A relação fica escrita dessa forma. O ângulo de incidência 1 é igual ao desvio na face 1 mais o raio refratado na face 1. Isolando aqui o ΔI, porque agora nós queremos determinar o desvio que o raio de luz sofre ao passar pelo prisma. Então, isolando o ΔI, nós vamos ter I1 menos R1, né? Pego o R1 aqui do lado direito, jogo para o lado esquerdo, ele vai passar subtraindo. A mesma coisa pode ser feita aqui na outra face, tá? Mesma coisa pode ser feita na outra face. O ângulo
I2, que é o ângulo de emergência, ele está oposto pelo vértice com relação ao ΔH2 e o R2, né? ΔH2 mais R2 é o meu ângulo de emergência, tá certo? Então, eu posso escrever que o ângulo de emergência é igual ao desvio na segunda face mais o raio incidente na segunda face, né? O ângulo, aqui nós estamos falando do ângulo de incidência na segunda face. Como objetivo é determinar o desvio, nós temos então que o desvio em 2 vai ser o ângulo de emergência, I2, menos R2, que é o ângulo de incidência na segunda face. O desvio total que o raio de luz sofre aqui, o desvio delta, a gente vai obter pelo desvio na primeira e na segunda face somados, certo? Então, aqui nós temos, olha lá, o desvio total vai ser o desvio na primeira face e o desvio na segunda face. Dessa forma, nós podemos aí, ó, escrever aqui, ó, ΔH1, o que é ΔH1? É I1 menos R1, tá escrito aqui, mais ΔH2, quem é o ΔH2? Que é o desvio na segunda face, I2 menos R2. Agrupando aqui os termos, né, agrupando os termos I e R, nós vamos obter o desvio, né? Vamos obter, então, aí o desvio total. Esse desvio total, portanto, vai ser I1 mais I2 menos a soma de R1 mais R2. Beleza? Se a gente lembrar da definição que nós demos agora há pouco com relação ao ângulo de refringência, nós podemos reescrever esta equação da seguinte forma, né? Como R1 mais R2 representa para a gente o valor do ângulo de refringência, esta equação pode ser escrita como I1 mais I2 menos o ângulo de refringência, beleza? Esta equação, que a gente obteve mais uma vez através de relações geométricas analisando o nosso prisma, essa equação é denominada fórmula do desvio, beleza? Então, se você quer calcular o desvio total que a luz sofre ao passar pelo prisma, esta será a equação que irá te auxiliar a fazer este cálculo, certo? Bem, continuando aqui, nós vamos analisar agora o desvio mínimo que a luz pode ter ao passar por um prisma. Verifica-se que o desvio da luz ao atravessar o prisma tem valor mínimo delta, esse delta é o delta minúsculo, quando o ângulo de incidência I1 é igual ao ângulo de emergência I2. Assim, I1 é igual a I2, que vai ser igual a I. E aí, portanto, temos que o raio no interior do prisma é perpendicular ao seu plano bissetor, como é mostrado na figura. Aqui está a nossa figura representando. Utilizando a lei de Snell, nós podemos mostrar que o ângulo aqui, que seria o refratado 1, e o ângulo R2, que seria o incidente na segunda face, eles têm mesmo valor, tá? Você pode pegar a lei de Snell e demonstrar que estes ângulos são iguais, como aparece aqui na figura, certo? Assim, nós vamos ter o desvio mínimo, tá? Assim nós vamos ter o desvio mínimo e podemos, a partir desse desvio mínimo, calcular o ângulo de refringência do meu prisma, tá? Onde esse ângulo de refringência, como a gente acabou de ver, é R1 mais R2. Como R1 é igual a R2, nós podemos escrever que este ângulo de refringência é 2 vezes R, que é o ângulo aí de refração na primeira face e incidência na segunda face. Isso acontece, como eu falei para vocês, pois R1 é igual a R2, que é igual simplesmente a R. Beleza? E como será o desvio que a luz sofre, né? Esse desvio mínimo. Como é que a gente vai obter esse desvio mínimo? Mais uma vez, nós vamos pegar a equação do desvio, né? Olha lá, vamos lembrar. O desvio é o ângulo I1, que é o meu ângulo de incidência na primeira face, somado a I2, que é o ângulo de emergência na segunda face,
menos o ângulo de refringência do meu prisma. Como nós temos I1 igual a I2, que é igual a I, nós podemos determinar esse desvio mínimo, que a gente está representando aqui pela letra delta minúsculo, igual a 2 vezes I menos A. Por quê? Porque o ângulo 1 é igual ao 2 e a gente vai chamar ele aqui simplesmente de I. E, portanto, o desvio nessa situação vai ser mínimo. Beleza? Então era isso aí, pessoal, para a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.